Fala, perdidos! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biografia. Mas antes de começar, não se esqueçam de seguir, compartilhar, ativar o sininho aí para você não perder nada das nossas redes sociais e do nosso YouTube. Por favor, ajuda a gente! Então, hoje a gente vai falar aí do meu querido Palio. Aí, pra gente começar, esse vídeo vai ser uma continuidade aí, óbvio, porque o Palio é o segmento aí do desenvolvimento da Fiat do seu carro de entrada, né? A Fiat, se você não sabe, quando ela lançou o Palio, a ideia dela era terminar o Uno no mercado brasileiro. Então, em 1992, lembrando que o Palio foi lançado no Brasil em 1996, o estúdio italiano Idea, ele em conjunto com o Centro de Desenvolvimento da Fiat do Brasil, eles sentaram e resolveram fazer um projeto de um carro que atendesse, né, os mercados da América Latina, África do Sul e leste europeu e Ásia, com o intuito de fazer um veículo para substituir o veterano Uno. Já era um veículo ultrapassado, lembrando que ele foi lançado em 1983 na Europa. Então, como eles não pensavam em substituir o Uno pelo Punto nos mercados emergentes, que era um carro muito mais sofisticado, com desenvolvimento muito mais caro, eles optaram por desenvolver um produto único para os mercados emergentes, que seria o Palio. Bom, esse projeto seria um projeto de baixo custo e simples e que seria o campeão de vendas. O Palio ele foi lançado em abril de 1996 no Brasil, com 2 motores a princípio, né, na data desse lançamento. Foi um lançamento que foi muito pomposo, eles trouxeram duas unidades, né? Na verdade eles trouxeram diversas unidades, mas as unidades de lançamento foram um amarelo, cheguei a beça, bem espalhafatoso, né, um laranja, né, e um vermelho, né, bem espalhafatoso. Esses carros até que venderam bem no lançamento, mas hoje são extremamente difíceis de você ver na rua, e com 2 motorizações aí, uma bem conhecida que era 1.5 8 válvulas Fiasa, só que multiponto, um pouco diferente do propulsor que já existia no Uno, e 1.6 16 válvulas Sevel, que era um motor inédito aqui no Brasil, e logo depois, no início das vendas, 2 unidades, uma 1.0 8 válvulas Fiasa e uma 1.6 8 válvulas Sevel, que eram basicamente o mesmo motor do Uno, né? Essas unidades aí ficaram bastante tempo sendo vendidas, essas 4 opções de motores. O carro foi muito bem aceito, não tanto quanto a Fiat, né, esperava. Uma curiosidade, esses carros, quando eles eram encomendados na Fiat, né, você entrava e tinha um terminal, lembrando que isso era em 1996, 97, ele tinha um terminal que você encomendava o carro, era um carro totalmente encomendado pela internet, era uma coisa assim meio que do outro mundo, que não existia, né? Você configurava o carro, era uma coisa assim meio que do outro mundo. Eles fizeram um marketing enorme em relação ao carro, né? E a novidade também do Palio, né, dessa primeira geração do Palio, é que no ano de 2000 eles trouxeram o motor Fire pela primeira vez, no primeiro modelo do Brasil, que foi o 1.3 16 válvulas Fire, e ele veio casado com um acelerador eletrônico, né, e tinha uma puta de uma propaganda que era Drive-by-Wire, né, que era, em português bem claro, o acelerador eletrônico pela primeira vez num carro popular no Brasil. Isso daí foi um puta marketing, né, na época, né, óbvio que os mecânicos torceram o nariz, nossa, acelerador eletrônico, que hoje qualquer carro praticamente tem acelerador eletrônico e tal, mas foi um puta de um lançamento. Esse carro caiu bem no gosto das pessoas, porque era um carrinho bem honesto, né? E ele atendia muito bem, e ele acabou matando os motores 1.5 e 1.6 do Palio, né? Tanto o Sevel 1.6 8 válvulas e o Fiasa 1.5 8 válvulas, né? Bom, uma outra curiosidade, né? Palio, esse nome vem que ele é relativo a uma corrida de cavalos que era realizado numa cidade da Itália. O nome da cidade era Siena, que é, por acaso, né, o nome do sedã do Palio, Siena. Também, né, óbvio, né, os derivados do Palio, né? Quem foram os derivados do Palio, né? É o Siena, que é o sedã do Palio, o Palio Weekend, né, que é o Station Wagon do Palio, e a picape Strada, né, que foram esses os carros, né, que foram os derivados, né, do Palio. O Palio também ele contou com 5 gerações
basicamente 4 gerações. Ele contou só com facelift, trocou lanterna, trocou para-choque e tal, trocou painel, interior e tal, mas eram praticamente carros iguais, mudavam motorizações. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as motorizações dessas 5 gerações. E só a última geração efetivamente teve mudanças de dimensões mesmo do carro. E aí uma opinião pessoal também, o Palio ele sempre foi nessas 4 gerações um carro muito para conforto, né? O assento era elevado, a posição de dirigir era elevada, os comandos, tudo era um carro mais ligado para conforto, né? Não era um carro ligado a esportivo, por exemplo, o Gol você sempre sentou muito no chão, Corsa era ali mais intermediário e tal. Palio não, Palio você sentava elevado, o volante era elevado, o volante grandão e tal, o comando ali não era muito direto, a marcha tinha ali os engates ali mais longos e tal, não era aquele engate ali totalmente preciso. Já essa última geração, apesar de não ser mais aquele banco lá no chão, mas você já sentia um ar mais antenado aos concorrentes dele, sabe? Eu tive, tanto hoje tem, né, das primeiras gerações e tive da última geração, e realmente eram carros totalmente diferentes, né? Eram com propostas totalmente diferentes, né? Bom, referente aos motores, né, que o Palio teve dessas gerações, né, as 4 primeiras gerações, elas basicamente tiveram motores Cevel, Fiasa e Fire, né? E também tivemos aí, quando a Fiat teve a joint venture com a Chevrolet, a gente teve a aplicação do motor família 1.8, né? Ali entre a terceira e a quarta, na segunda, terceira e quarta geração, né? Na segunda geração, ali no finalzinho ali da segunda geração, quando o Palio perdeu ali o Cevel 1.6 válvulas, já no finalzinho da segunda geração, ele ganhou o motor 1.8 no lugar do 1.6 válvulas. A terceira geração ele já não tinha mais o motor 1.6 válvulas, ele só tinha o 1.8, que foi quando ele ganhou aquela versão maravilhosa 1.8R. Na quarta geração ele já tinha só a versão HLX 1.8 e 1.8R. Na quarta geração, aí teve aquela quarta geração facelift. Aliás, essa quarta geração para mim é a pior de todas, aquela geração horrorosa que deu origem àquele Siena EL, né? Eu acho aquela frente horrorosa da quarta geração. A terceira geração era uma geração bonita, que deu aquele Palio 1.8, né? Que foi o primeiro 1.8R, né? Que foi lançado, eu acho muito bonita. A quarta geração, realmente, depois do facelift, trocou o farolzinho ali, ficou até legal, mas a quarta geração para mim é terrível. E a última geração, que aí no final da quarta geração, quando trocou o farol, ele ganhou os motores e-torque, que para mim é a minha preferida, né? Os motores e-torque ali, para mim, são motores muito bons, são motores muito, muito eficientes, né? Deram vida de novo ao Palio. E os motores Chevrolet, realmente, eu acho que foi um quebra-galho ali, não combinou com o veículo, não que sejam motores ruins, mas eu acho que eram muito aquém ali ao e-torque, né? Eu preferia que dessem vida longa ao Cevel e trocasse do Cevel direto pro e-torque. Trazer o Família 1 ali no meio dele foi não sei, não foi legal. Os motores Fire, né, tem uma curiosidade muito grande, né? Porque o único lugar no mundo que existiu o motor Fire 1.0 16 válvulas foi no Brasil. Em todo lugar do mundo, e eu falo isso no meu vídeo dos motores Fire, né? Só existiu o motor Fire 1.08 válvulas, não existiu 16 válvulas, então o Palio foi o único carro no mundo, né? Com Palio, Siena, enfim, né? Weekend, foi o único carro a ter Fire 1.0 16 válvulas, e os motores Fire até hoje eles existem só no Brasil, né? Em todo lugar do mundo, hoje na data desse vídeo, né? Eles já morreram. Bom, agora falando do pessoal, né? Eu tive lá em casa inúmeros Palios, lá em casa meu pai, meus tios, meus familiares todos tiveram carro. A gente teve, eu acho que só não tivemos a quarta geração, graças a Deus, porque para mim, como eu falei, eu não gosto. Eu sempre gostei muito desses carros. A gente sempre olhou outras opções na época da compra, e ele sempre foi um custo-benefício. Não estou dizendo que ele seja o melhor carro, mas o custo-benefício sempre tendeu a ser o Palio a nossa escolha, né? É lógico que você vai falar, mas era mais caro, ou a condição não era boa. A gente sempre optou por ter Palios, lembrando que a gente nunca teve os top de linha, a gente sempre teve carros 1.0, sempre foi 1.0 lá em casa. Eu que tive o meu, que foi o da quinta geração, foi um Sporting 1.6,
Eu comprei quando eu me formei. Eu adorava aquele carro, eu andei em track day com ele e puto, o carro era maravilhoso, era um carro esperto, era um carro que, apesar de não ser, não era um carro esportivo não, mas ele tinha uma diferença em relação à versão Essence, então realmente foi um carro que me dava prazer de andar. Eu comprei ele no lançamento, então, cara, o carro tinha muito freio, o carro tinha uma suspensão realmente boa para um carro de fábrica, né? Não era o RS, né? Mas, assim, era o que tinha ali de bom. O carro realmente fazia muita curva, o carro realmente tinha ali um ronco gostoso. A Fiat sabe fazer um carro bom de se olhar, né? Ele tinha um apelo visual legal. O grafismo, né? Então eu sempre gostei, o escapamento, né? E eu acho uma pena, né? Os Palios terem virado Argos, né? Eu acho que a Fiat não deveria nunca ter transformado o Palio em Argo, né? Nem que chamasse o Argo de Palio e transformasse ele de alguma forma na continuidade do efetiva do carro, né? Mas é isso, eu acho que a história do Palio ela se resume muito em versões, né? Foi um carro que fez muito sucesso, apesar de talvez não ter feito tanto sucesso como um sucessor natural do Uno. Sim, quanto à parte técnica, né? Eu acabei esquecendo de falar lá no início, né? O Palio basicamente ele repetiu toda a parte mecânica do primeiro Uno, mecânica que eu digo, né? A parte de eixo de torção na traseira, a parte de suspensão, ele é basicamente nas soluções mecânicas de suspensão, ele é basicamente um Uno. Então, teoricamente ele seria uma segunda geração do Uno italiano, né? Que a gente acabou não tendo, né? Então, aquilo que a Fiat não trouxe na década de 80 pra gente, a gente acabou tendo chamado de Palio em 96. Então, é até curioso, né? Que é praticamente o mesmo carro, né? A evolução do Uno era praticamente um Uno, só que com uma bolha diferente, né? E fica aí a minha quase que homenagem ao carro aí e contando a história aí pra vocês aí e tudo que eu sinto aí pelo carro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vão vir vários e a gente já vai continuar contando aí mais história de mais outros carros aí, de como é que eles nasceram, como é que foi a história deles. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like aí pra gente, segue a gente aí e até a próxima. Falou, galera. Valeu!